Olá, bom dia, tudo bem, gente? Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês e a gente vai encerrar a nossa série sobre a murmuração. Quero que você me conte como foi esses 3 dias que nós aprendemos à luz da Bíblia, o mal que a murmuração nos causa, né? Me fala aqui se você conseguiu colocar em prática, conseguiu listar, sabe, aplicar aí, listar, identificar na sua vida aí quais são as áreas que você percebia que você mais reclamava, mais murmurava. Você se identificou em alguma das coisas que foi aplicada, foi ensinado aqui, foi ensinada para você. Não sei se você assistiu desde o primeiro dia, mas eu contei ali um pouquinho, né, do meu início do meu casamento. Você conseguiu se ver em algum daqueles exemplos ali que eu dei de quem eu era? É muito importante eu falar um pouquinho assim de mim, porque às vezes nós temos a tendência de olhar para as pessoas como uma referência e achar que elas não passam pelos mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas limitações. Mas o que nos dá autoridade é que esses lugares nós vencemos. Então, quando eu compartilho algo aqui que eu já venci, né? Eu me lembro de quem eu fui e como eu mudei. Esses lugares, eles geram autoridade, testemunho. Então, é muito importante você compartilhar. Estou vencendo, estou aprendendo, estou aplicando. Me vi nessa situação. Eu era alguém realmente que me falava muito da casa, muito com meu marido, muito dos meus filhos. De fato, eu reclamo muito das minhas finanças. Eu tenho um problema realmente de acabar ali, ficar falando ali, reclamando, mas eu estou colocando em prática a gratidão, estou colocando em prática essa identificação dessas áreas, né? Olhar para a gente, porque esse tempo aqui, essa mesa, é a gente olhar para cada uma de nós, né? Porque a gente sempre quer terceirizar, colocar a culpa em alguém. E esse momento aqui, esse tempo, né, nosso aqui, esse lugar aqui para a gente olhar para dentro de nós e dizer: Deus, eu sou essa pessoa, eu preciso mudar, eu preciso do Senhor. Então a gente vai encerrar essa série sobre a murmuração, sobre aquilo que nós aprendemos ao longo desses 3 dias, como a murmuração tem o poder de nos tirar da promessa, como a murmuração e a reclamação pode influenciar o nosso ambiente familiar, nossa casa, as nossas decisões. E hoje a gente vai falar de um coração que não murmura, tá? Hoje a gente vai falar aqui das raízes da murmuração. Tá? A gente vai entender que são feridas que falam e vamos aprender a ter um coração que não murmura, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, pega o seu café, pega o seu caderno de anotação. Para a gente poder começar esse dia, tá bom? Lembrando que aqui no chat ele fica ao vivo. Eu queria que você que for assistindo todos esses vídeos, coloca o seu estado aqui embaixo, da onde que você conta pra gente o seu nome. Então hoje nós vamos identificar que a murmuração ela pode estar conectada a feridas na nossa alma. Por quê? Lembra que nós estamos aprendendo aqui com os 12 espias que foram enviados para aquela terra prometida, que Deus tinha libertado eles do Egito e tinha prometido Canaã para eles. Se a gente lê desde a saída desse povo do Egito, eles já tinham esse costume de reclamar e de murmurar, mesmo Deus estando com eles e provendo tudo para eles. E aqui no capítulo 14, nós vamos ver que esses espias são enviados para essa terra e por causa dos relatórios negativos, eles são condenados então, né, só estou fazendo um resuminho aqui, eles são condenados a ficar no deserto, e toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, que entram na terra prometida. Mas se você voltar alguns capítulos ali, o capítulo 14, antes do capítulo 14, o 13, o 12, o 11,
você vai ver que existia uma ferida no coração desse povo. Embora eles tinham sido libertos do Egito, o Egito ainda permanecia dentro deles. E é exatamente aqui que nós vamos tratar as feridas que podem ainda existir dentro das nossas vidas. Por quê? Porque o fato de nós só murmurarmos, só reclamarmos, pode estar conectada, gente, a uma ferida emocional, sabe? Características de mulheres que se sentem muito cansadas, sobrecarregadas, elas têm a tendência a murmurar ainda mais, porque elas sentem que o que elas fazem não é assistido, não é visto por ninguém, não é recompensado por ninguém. E esse povo, eles peregrinaram no deserto com saudade daquilo que eles viviam lá no Egito. Então, eles estavam sendo libertos daquilo que estava, ou seja, do passado, da raiz de onde eles nasceram, cresceram e foram criados. Então, essa raiz dentro de você pode ter sido gerada ou nascido quando você ainda era criança, ou você ter crescido num lar onde não foi estimulado no seu coração a questão do contentamento, da celebração, da gratidão, porque de fato você cresceu em um lar em um contexto muito difícil, e com isso essa carga, esse passado, essa raiz ainda vive dentro de você, e por isso você não consegue liberar palavras de gratidão, contentamento e de celebração. Então, o povo, ele murmurava porque ele tinha um coração ferido, desconectado. É muito importante nós sermos honestas com nós mesmos. Talvez você foi ensinada a você não celebrar. Talvez você foi ensinada a não ter contentamento e nem celebração naquilo que foi entregue a você por Deus. E esse povo aqui, eles tinham uma raiz ainda do Egito dentro deles. Então Deus estava levando eles para o deserto para libertar o Egito de dentro deles. Lembra que eu falei isso? Eles já tinham sido libertos do Egito, mas eles precisavam ainda de tirar o Egito de dentro deles. O povo murmurava porque tinha um coração ferido e desconectado de Deus. A murmuração é o sintoma de uma alma cansada. A gente precisa fazer alguns diagnósticos na nossa vida. O que você precisa pensar? O que te cansa? O que mais traz cansaço para a sua vida? Talvez é porque você faz e não sente que é recompensada pelo que você está fazendo. O que mais pesa sobre você? Onde você sente que você não é vista? Será que não está aí a raiz de você murmurar? Porque você se sente cansado, então você murmura. Porque tudo fica nas suas costas para fazer, por isso que você murmura. É porque parece que ninguém vê o que você faz, por isso você está sempre murmurando e reclamando. Então a gente precisa entender que todas as coisas que nós falamos, que nós liberamos, o que nós vivemos, ela vai ditar exatamente o curso da nossa vida. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. E para viver a palavra, se nós estamos nesse lugar onde nós sentimos que ninguém nos vê, por isso nós murmuramos. E tudo está pesado, por isso nós murmuramos. Se nós estamos nesse lugar que eu estou falando agora, é porque existe talvez ainda uma raiz de ferida na nossa alma, porque um dia fomos abandonados, porque um dia fomos rejeitados, porque um dia ninguém valorizou o nosso serviço, porque nós nunca fomos abraçadas ou amparadas por alguém, porque nós não fomos ensinadas a viver contentamento, gratidão, celebração, porque disseram para você assim, você não pode contar nada para ninguém, você não pode celebrar essas coisas, não fala nada das suas conquistas para ninguém, porque tem gente que pode pensar alguma coisa de você. Então, tudo isso pode estar conectado a uma raiz de uma ferida que pode até ter começado na sua infância, quando você era ainda solteiro,
ainda morava na casa dos seus pais. E por causa disso, você carrega com você esse hábito de reclamar, esse hábito de nada vai dar certo para você. Você não consegue ter contentamento naquilo que você já tem. Você só consegue dizer aquilo que você não tem e reclamar daquilo que ainda não chegou. Então, quando um coração ele é curado, a boca é transformada. Por isso é necessário a gente fazer essa identificação do nosso coração. Sabe, eu quero te dizer que nas 2 semanas atrás, o Espírito Santo de Deus me lembrou algo na minha vida, de um bem que eu tinha recebido, e me fez lembrar como foi para me conquistar aquele bem, porque eu na época não tinha condições nenhuma de conquistar aquele bem. E depois o Senhor me deu condições, e eu me lembro que na época eu não celebrei, não compartilhei nada com ninguém, porque eu fiquei com medo do que poderiam pensar. Será que não vão achar que eu estou me achando? Será que não vão pensar que eu estou querendo me mostrar? E aí eu falei, Deus, por que eu tenho esse sentimento? E eu fui para a Bíblia, e eu comecei a estudar tudo na palavra de Deus, sobre contentamento, sobre celebração, e eu descobri que é dom de Deus, quando nós desfrutamos de algo que Ele nos deu. Talvez eu não estava desfrutando e nem celebrando porque ainda existia uma raiz de ferida que foi gerada dentro de mim, ainda lá na minha juventude, ainda lá na minha adolescência, porque eu fui ensinada a não celebrar aquilo que eu conquistei. E eu ainda estou fazendo esse estudo, mas eu encontrei palavras tão profundas de Deus em Deuteronômios, em Filipenses, sabe, em Eclesiastes, em Provérbios, em 1 Coríntios, e o Senhor foi ministrando no meu coração. Não, eu quero que você celebre, eu quero que você desfrute. É meu prazer te abençoar. Então, o meu convite para você nessa finalização é troque a palavra de reclamação pela palavra de gratidão. Troque um coração murmurador para um coração que não murmura. Foque, olha isso que eu anotei, foque em uma transformação interior, na sua alma, sabe? No seu emocional, e isso vai trazer maturidade até para o tempo de escassez que você está vivendo, e você não vai ficar descontente porque você vai entender que ele é um tempo que está assim, forjando a sua vida. É um tempo que está forjando o seu caráter. E sabe aonde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 11, eu quero ler com vocês, diz assim, ó, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Paulo está nos ensinando aqui, ó. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, um coração que não murmura é entender que cada estação traz consigo um propósito. Cada estação que nós vivemos traz consigo uma lição. Agora, nós precisamos curar essa raiz da nossa alma e entender se nós não estamos vivendo feridas do passado e por isso nós carregamos palavras de reclamação e um coração murmurador que se arrastam por anos nas nossas vidas. Outra coisa, gente, para a gente finalizar esse tempo, sabe, o Senhor, Ele ministrou muito ao meu coração, eu recebi mensagens no meu WhatsApp, sabe, de pessoas que disseram que identificaram as áreas que mais elas murmuraram ao longo dos anos, que elas percebem que elas são, de fato, mulheres que estão o tempo todo ali falando baixinho, tá lavando vasilha, tá reclamando ao invés de estar agradecendo, e eu espero no nome de Jesus, sabe, minha oração é que no nome de Jesus nós possamos sair daqui ainda mais refinadas, né, pela palavra do Senhor, ainda mais alinhadas pela palavra. Existe um antídoto
espiritual para a murmuração. Sabe qual é o nome dele? O contentamento, como eu estava falando aqui agora. O contentamento, gente, ele não depende do cenário que nós estamos vivendo. O contentamento é Cristo em nós. Ai, glória a Deus por isso. Sabe, é o que Paulo nos ensinou no versículo que nós lemos em Filipenses 4:11. Eu sei andar abatido, eu sei ter fartura, eu sei viver em qualquer situação, estando bem ou não estando bem, tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo, ganhando ou não ganhando. Por quê? Porque eu posso todas as coisas em quem me fortalece. O Senhor, Ele quer o melhor para mim e para você. Mas enquanto esse sonho não se realiza, enquanto a reforma da sua casa não chega, assim como na minha, que precisa passar por uma reforma, enquanto os seus sonhos aí não chegam para você, você precisa estar contente, ter contentamento naquilo que você já tem. Você consegue perceber isso? Então, assim, o que eu já tenho e eu ainda não percebo? Puxa, o que você tem e talvez você não está sendo contente, não está celebrando, não está agradecendo ao Senhor, não está sendo grata ao Senhor, sabe? Nós precisamos celebrar as pequenas coisas. A palavra do Senhor diz sobre isso, que nós devemos ser fiel no pouco, porque no muito Ele vai nos colocar. Então celebre as pequenas coisas, celebre o ar que você respira, a saúde que tem na sua família, com seus filhos, na sua casa, o pão que não falta na sua mesa. Toda vez que o seu coração ele quiser reclamar, substitua por: Senhor, me ensina a ser fiel no hoje, no que eu tenho hoje, não no que vai chegar amanhã ou não, no que não vai chegar amanhã. Me ensina a ser fiel no que eu tenho hoje. Deus, ele não muda seu cenário enquanto você não muda a sua postura no cenário. Você pode guardar essa frase na sua cabeça? Grava ela, crava ela no seu coração. Deus não muda seu cenário enquanto você não muda sua postura no cenário. Eu quero, assim, honrar a Deus, a todos vocês que estiveram nesses 3 dias, que anotaram atentamente, que me mandaram mensagem. Assim como vocês, eu também tenho aplicado e tenho aprendido, sabe? E nós conseguimos. Eu até fui tentada, logo na primeira semana, a reclamar. A minha casa, ela precisa passar por algumas reformas, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Se você chegar na minha sala, ela tá cheia de desenho. Cada cantinho da sala e do quarto deles tem desenho na parede que eles riscaram com caneta, com canetinha. E eu disse assim pro meu marido: a gente precisa urgente reformar aqui em casa, pintar, mexer no piso aqui da nossa varanda, trocar esse sofá da nossa sala. E aí, na hora que eu pensei em reclamar, eu lembrei: olha o inimigo querendo fazer eu reclamar, justo agora que a gente vai entrar nessa série, nesse tempo que a gente está aprendendo a não murmurar. E eu falei: Deus, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado pelos meus filhos que têm saúde, muito obrigado, Senhor, por essa sala, muito obrigado, Deus, porque eu tenho um lugar para ficar, Deus, eu tenho um lugar para receber pessoas, muito obrigada, Senhor, por esse ambiente aqui. Eu comecei a agradecer ao Senhor, treinar, fazer os nossos olhos enxergar aquilo que nós já temos hoje, a ser fiel naquilo que nós temos hoje. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele forge a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele treine o seu coração e treine a sua mente, que você identifique as raízes aí que possam estar gerando em você essa mulher com um coração murmurador, e que você mude isso em nome de Jesus, com a aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos à luz da palavra aqui nesses 3 dias, tá? Deus abençoe o seu dia. Semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso discipulado e nós vamos aprendendo cada dia mais, aplicando cada dia mais a palavra de Deus, crescendo juntos. Eu quero te pedir, não deixe de comentar aqui embaixo, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Também quero te pedir, acione aqui o sininho de notificação, porque toda vez que sair um vídeo, vocês vão ser acionadas aí no celular e vão ser
as primeiras a assistir. Guardem as datas dos dias 22 e 23 de maio. Gere no seu coração em oração para você vir na conferência. Desse ano, né, em abril desse ano, nós recebemos mulheres de outros estados. Quem sabe você está em outro estado e você não vem estar aqui conosco participando da conferência de 2026, tá? Beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até semana que vem a gente vai se falando lá no grupo.